fica gravado e pode ser que daqui a algum tempo as pessoas vão ver o que aconteceu aqui hoje e verdadeiramente serão abençoadas. Deus envia a palavra para todo aquele que nele crê, aquele que precisa da palavra, e Deus abençoa, não importa onde estiver, mas Deus vai até aqueles que Ele escolhe, aqueles que realmente Ele quer enviar a sua palavra. E nessa noite nós estamos aqui porque Deus nos escolheu, Deus nos trouxe até aqui e com certeza o Senhor falará ao nosso coração. Amém? Vamos então abrir nossas Bíblias aí no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, o evangelista João, melhor dizendo. Vamos, capítulo 5, viu, irmãos? João, capítulo 5. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus aqui. Enquanto vocês acham aí, eu vou estar orando, pedindo a Deus mais uma vez que o Senhor venha nos abençoar. Abençoar as minhas palavras para que não sejam minhas palavras, mas que sejam a voz do Senhor, através do que eu vou dizer aqui nessa noite. João capítulo 5. Querido Deus, graças te dou por estar aqui nesse lugar, por estar reunido com os nossos irmãos aqui no bairro Cascata. Quero pedir ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, abençoa a nossa vida nessa noite, diante da sua palavra, que possa haver entendimento dela, para que ela possa realmente, Pai, chegar no coração de cada um de nós aqui nessa noite e produzir o resultado para o qual o Senhor tem enviado a cada um de nós. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Gente, alguém me arruma um pouquinho d'água? Minha voz está um pouquinho aqui meio desgastada, mas certamente Deus vai nos dar graça. Muito bem, João capítulo 5, nós vamos ler aqui do versículo 1 até o 9. Diz assim a palavra do Senhor, todos de posse, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes dias jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Até parece que o irmão Hamilton, a gente combinou uma coisa que eu vou falar no sábado, né? Pois é, parece que Jesus gostava de estar ali no sábado e tal. E aí então, quando ele estava lendo, e daí falou sobre libertação, eu falei: gente, mas a gente realmente não combinou nada, mas que realmente tem tudo a ver com a pregação de hoje tem. Mas o título da pregação que eu trago aqui hoje é o seguinte, irmãos: é preciso ser livre para viver. Presta atenção nisso. É preciso ser livre para viver. Irmãos, viver aprisionado nesse mundo, mediante tudo que a gente percebe que existe, as coisas que estão aí acontecendo, os males, e principalmente essa questão desse homem aqui, 38 anos, paralítico, uma pessoa que não podia se levantar, ficava deitado ali. E até quando Jesus falou para ele
a respeito da cura, a primeira coisa que veio à mente dele, durante aqueles 38 anos que ele tentava entrar, sempre que aquela água era agitada, alguém ia na frente e ele perdia a bênção dele. Ele não conseguia levantar dali para descer aquelas águas. E eu quero dizer para vocês que esse mundo nosso hoje, principalmente agora, nesses últimos tempos, nós estamos vivendo dias muito maus, muito maus. Qualquer conversa que a gente tem com as pessoas que são cristãs, pessoas que querem o bem, e ver essa distorção que há, essa mudança de comportamento das pessoas no mundo atual, a gente olha para tudo isso e fala, isso não tem jeito, não tem solução isso. E eu quero dizer para vocês, confirmando isso, não tem solução sem Cristo, tá? Sem Cristo, mas com Jesus tem solução. Eu quero dizer para vocês também um versículo aqui, dois versículos na verdade, irmãos, diante desse mundo perdido. Antes de eu ler aqui, antes de eu entrar na mensagem, é o João, capítulo 8, versículo 32 e o versículo 36. Diz que você vai conhecer a verdade, e a verdade vai libertar você. Conhecereis a verdade vos libertará. E o versículo 36 diz: se pois o Filho, Jesus, te libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, por mais que o mundo está terrivelmente sufocado, cheio de problemas, como aquela enfermidade daquele homem que tinha ali a enfermidade há 38 anos, talvez você hoje tenha 50 anos, tenha 20, tenha 10, tenha 30, não sei, mas de repente você olha para o que você viveu até hoje, e como está o mundo, e não vê a solução. Mas se Jesus te libertar, verdadeiramente você será livre. Se Jesus me libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sou liberto por Cristo Jesus. Por isso eu me considero uma pessoa livre nessa terra, porque eu tenho o meu Deus que me libertou. Amém, queridos? Muito bem, nós vamos entrar aqui no texto, e quando a gente começa a ler aí o versículo 1 do capítulo 5, irmãos, nós temos aí passadas essas coisas. Esse passado dessas coisas é que o capítulo 5, né, já se passaram aí 4 capítulos falando a respeito de muitas coisas. Logo no início vai falar sobre o verbo, a palavra. O Senhor Jesus é essa palavra que encarnou e veio habitar entre nós, né? Vai falar também de alguns milagres que já tinham acontecido, inclusive aquela passagem dele ali tendo com a mulher samaritana, onde ela foi liberta de um problema seríssimo. Era uma mulher adulta, era uma mulher que realmente já tinha tido 5 maridos, aquele sexto que ela estava também não era marido dela, era um problema terrível, e Jesus a libertou ali, e dando ela a libertação, ela foi, anunciou o Evangelho, as pessoas creram, vieram, foram procurar esse homem, que tinha curado aquela mulher, que tinha sarado aquela mulher, que tinha falado coisas que só Deus poderia saber da vida dela. E aí ele cura outros enfermos e tal, e aí chega aqui no versículo 1 e diz: passadas essas coisas, aí vem uma frase maravilhosa: havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Irmãos, o primeiro ponto dessa mensagem que eu quero dizer para você aqui é que Jesus chegou a solução. Quando Jesus chega na vida de alguém, a solução chega para essa pessoa. Naquele tempo ali, mediante aquela festa, Jesus tinha ido para aquela festa. E naquela festa aconteceram coisas maravilhosas. E a gente percebe que na vida da gente é a mesma coisa. Quanto tempo que a gente anda perdido? Quanto tempo que a gente anda sem ter solução para tantos problemas da nossa vida? Mas um dia, Jesus chegou na minha vida. Lembro-me até hoje do dia que Jesus entrou na minha vida, que houve um chamado irresistível, um chamado que eu não tive como dizer não quero.
me agarrar com... Não quero ser esses crentes fanáticos. Eu falava isso muito. Falava muito isso. Eu até gosto da liturgia, gosto de tudo que acontece. Só que eu não quero me envolver. Só que um dia, sem ter chamado pelo pastor Almir na época, naquele dia eu fiquei esperando que ele dissesse: olha, alguém quer receber Jesus como seu Salvador? E naquele dia, por incrível que pareça, não aconteceu. Mas eu fui até ele. Eu disse para ele: hoje meu coração arde. Hoje eu quero receber Jesus como meu Salvador. E ainda disse para ele: já fiz isso, mas hoje é diferente. Eu vivia olhando para o relógio para ver se estava acabando a hora para eu ir embora para casa. Naquele dia eu fiquei naquela igreja, tomei chá com o pastor Almir, até comprei uma Bíblia. Nem pensava em ter Bíblia. Quem pregava para mim era minha esposa, que tinha ido primeiro para a igreja. Mas naquela noite eu comprei uma Bíblia, pequenininha inclusive na época, era mais assim, acessível para mim naquela época, e eu a comprei e fiquei ali tomando chá. Quando eu vi já era mais de 10 horas da noite, e aí eu voltei para casa, mas voltei ciente. Hoje foi diferente, hoje Jesus entrou na minha vida. Então, irmãos, para começar é isso. Jesus chegou a solução. É o primeiro ponto dessa mensagem. Diz que então, naquela festa, Jesus havia ido para lá. Muito bem. Segundo ponto dessa mensagem aqui, irmãos, que eu quero falar para vocês é a respeito que, nesse mundo nosso perdido aqui, irmãos, há muitas crenças, mas pouco milagre. Se vocês observaram bem, a gente vai ler aqui a partir do versículo 2, deixa eu ler de novo junto com vocês aqui, para a gente entender bem esse negócio aqui. Diz que existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse as águas. Porquanto um anjo descia, e ele fala sobre esse movimento das águas, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês: o tanque estava lá, diz que havia 5 pavilhões, quer dizer, 5 entradas, 5 lugares ali que certamente tinha uma repartição, onde as pessoas se acomodavam, talvez até uma tenda, para que as pessoas ficassem embaixo. E a Bíblia relata aqui, o João relata que tinha uma multidão ali, era muita gente esperando para ser curado. Enfermos de toda a natureza, tinha coxo, tinha paralítico, tinha cego, né? E só um, quando havia, de vez em quando havia um movimento nessas águas, e um apenas que entrasse lá, o primeiro que entrasse é que era curado. Há muita coisa, muita gente querendo milagre, há muita crença na cabeça das pessoas. Isso sempre foi assim, muitas crenças, mas os milagres são poucos. Será por quê? Porque buscam em crenças erradas. Para aquele paralítico que estava ali, não precisava ele entrar na água. Jesus, quando curou aquele paralítico, ele deixou bem claro também: olha, não é movimento de água que cura vocês. Se alguém sai curado de lá de dentro, sou eu que curo. É Deus que cura a pessoa. Mas nós vemos até hoje, nesse mundo perdido que a gente vive, as idolatrias, o crer em alguma coisa, um misticismo, um negócio e tal, e ter aquela crença: se eu não passar embaixo da escada ali, não vai acontecer um problema comigo, mas se eu passar, vai acontecer um problema. E pode ser até que aconteça, o cara está com o tijolo lá em cima, cai na cabeça dele. Mas, brincadeirinhas à parte, irmão, não vai acontecer nada se você passar embaixo da escada ou passar fora dela. Mas as crenças são muitas. Naquele tempo, aquela multidão cria o movimento das águas. E certamente, se eles estavam ali, aquele que entrava saía curado. Mas não é por causa do movimento das águas, é porque Deus curava aquelas pessoas.
aquelas pessoas. E aí, irmãos, se todos nesse mundo que precisasse de um milagre cresce no Senhor Jesus piamente, tivesse Ele como primeiro na sua vida, irmãos, todas as pessoas receberiam um milagre. E se não recebesse uma cura, se não recebesse um bem, se não recebesse algo que estava esperando, recebe a paz de Cristo no coração para aguardar com paciência no Senhor. Só Deus é que pode nos dar essa graça de aguardar algo que você quer de Deus no tempo de Deus. Para aquele homem, 38 anos, mas naquele dia Jesus chegou e curou aquele paralítico. Mas essas crenças que se tem pelo mundo afora, é tanta crença, é tanto Deus que se inventa, mas nada disso traz solução para a vida do ser humano. Só vai deixar ele, talvez esperançoso. Vai acontecer uma hora, vai acontecer um negócio, vai acontecer com alguém, ou se isso for assim, eu vou vencer essa batalha, sei lá, vou ser curado dessa enfermidade. Mas o que cura de verdade é Jesus Cristo. Muita crença existe em muitas coisas, mas só um que pode curar, que é o Senhor Jesus. Mas nós vamos caminhando um pouquinho mais no texto aqui, irmão, porque em terceiro lugar, eu quero dizer para vocês um negócio muito interessante, que todos vocês já sabem disso, mas eu percebi nesse texto aqui: a falsa crença ofusca a verdadeira. Se você crê no Senhor Jesus, tem uma passagem na Bíblia, eu não tenho aqui agora a referência para falar, mas eu sei que é aquela passagem que diz que quando a pessoa não tem a visão espiritual, ela tem como que umas escamas nos olhos. Não são os olhos daqui para você enxergar as coisas materiais. As pessoas talvez tenham uma visão nítida, enxergam muito bem tudo aqui, mas do céu não vê nada. Crença errada, crença falsa ofusca a crença verdadeira. Enquanto as pessoas estão crendo em coisas por aqui, essas crenças falsas, a visão dessas pessoas estão fechadas para as coisas do céu. E Paulo também relata aos Coríntios que o homem natural, ele conhece apenas as coisas naturais daqui. Às vezes sabe muito, às vezes é bacharel nisso, naquilo, tem várias faculdades e tal, entende tudo às vezes sobre essa terra, passa em qualquer concurso que fizer aqui, mas ele não tem visão do céu. Mas também Paulo, nesse texto que ele fala, ele explica que o homem espiritual discerne tudo, tanto as daqui como as espirituais também. Então hoje eu quero ler ainda mais um pouquinho aqui esse texto, que agora nós vamos ler nos versículos 5 ao 7. Olha o que está dizendo. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Queridos, se a visão desse homem tivesse aberta, se ele não tivesse crença nessa água movimentando, essa visão é falsa. Na hora que Jesus perguntava para ele: quer ser curado? Ele dizia: claro que eu quero. Levanta. Olha o que esse homem falou aqui: Senhor, não tem jeito. Toda vez, ele talvez falando isso para Jesus, ele até pensou: não, agora ele vai me julgar nos braços e corre comigo, joga eu lá dentro. Pode ser que ele pensou nisso, não é o que a Bíblia está dizendo, mas pode ser que ele pensou: esse homem vai me ajudar. Mas não é isso. Jesus não se vale de recursos naturais dessa terra para curar você, para curar a sua vida, para te libertar, para você ser livre e viver aqui nesse mundo. Jesus, basta uma palavra. Basta uma palavra. Outra coisa
texto: esse cara não creu em Jesus Cristo. Ele não creu para ser curado. Ele cria no movimento das águas. Mas Jesus quis curá-lo. Irmãos, a teologia reformada ela é maravilhosa. E eu passei a me apaixonar por ela cada vez mais. Por quê? É tudo. Deus é tudo. Não tem nada do ser humano. Não tem que você fazer nada para você ser salvo. Jesus já te escolheu. Jesus já te chamou. Jesus quer curar você. Jesus quer salvar você. Se hoje você crê em Jesus Cristo, é porque Ele colocou isso no seu coração. A fé para que você possa ter essa confiança em Cristo e ser realmente uma pessoa que sabe, tem certeza da sua salvação. E você vai parar exatamente lá no céu. É lá que é o seu destino, se você crê no Senhor Jesus como o único suficiente Senhor Salvador da sua vida. Esse homem colocou um impedimento. Não tem jeito. É só mover lá. Quando eu começo a me levantar aqui, já caiu no lugar lá e pronto, perdi a minha bênção. Mas aí Jesus nem presta atenção no que ele disse. Só falou o seguinte: eu levanto, pega o seu leito, pega a sua cama. Na hora, a Bíblia diz aqui, na hora aquele homem foi curado. É assim que funciona. Quando Jesus Cristo chega, quando Jesus Cristo chega, a vitória chega na vida de qualquer pessoa, não importa quem ela é. As pessoas costumam colocar muito empecilho. Mas eu, pecador como sou, eu acho que nem vale a pena ir à igreja, acho que nem vale a pena eu ir lá. Pensam que aqui todo mundo é santo. Amém. Se Deus nos intitulou como santos, somos santos. Por quê? Por Cristo Jesus. É por Ele, é para Ele todas as coisas. Mas se olharmos para nós mesmos, a gente vê a miséria nossa, que apesar de sermos salvos, apesar de estarmos nessa terra aqui, para servir e seguir do Senhor, irmãos, até em pensamentos a gente peca, a gente erra o tempo inteiro. E as possibilidades para a gente obter uma vitória nessa vida, elas são tão pequenas, que a gente, se a gente olhar para nós mesmos, vamos ficar iguais paralíticos aqui, só colocando empecilho. Toda vez que eu vou fazer um negócio, alguma coisa acontece que está tudo errado. Irmãos, Jesus chegou para esse homem, nem importou com a palavra que ele disse, com o impedimento que ele pôs. Só disse para ele: levanta, pega o seu leito e anda. E a Bíblia relata para nós então que foi maravilhosa essa cura, né? E então isso aconteceu na vida desse homem. Nós vamos ainda falar em quarto lugar aqui, irmãos, que tem um negócio de determinar aí, que as pessoas fazem as orações e dizem: eu determino que você seja curado, eu declaro. Irmãos, tudo bem, se declara em nome de Jesus, está tudo certo. Agora, irmãos, o mais forte desse texto, que eu quero dizer aqui em quarto lugar, é que se Jesus determinar, aí nem sou eu, se Jesus determinar, você será liberto. Lembra do título da mensagem? Lembra do tema? Se você for liberto, você vai viver. Aprisionado, você pode estar até andando nessa terra e não foi para debaixo dela ainda. Mas, irmãos, uma pessoa aprisionada não vive. Uma pessoa aprisionada por uma enfermidade, eu tenho algumas pessoas conhecidas minhas que estão enfermas. É lamento o tempo inteiro. Toda vez que você liga para saber, olha, está doendo demais, a ferida está corroendo. Essa ferida, ela pode ser uma ferida exposta, como é no caso dessa amiga nossa, mas ela pode ser também interna, espiritual, está corroendo, a pessoa está morrendo, a pessoa não tem sossego, ela precisa ser liberta disso.
No caso desse homem, versículo 8 e 9, vamos ler aqui para a gente já estar caminhando para o final da mensagem aqui. Diz o seguinte: então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Olha, irmãos, imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Esse aquele dia era sábado aqui, irmãos, é tema para outra pregação, porque depois segue o texto todo aí pela frente, né? Os judeus utilizando desse dia de sábado para poder prender Jesus, um monte de coisa, mas isso a gente fala noutra ocasião. Por quê? Eu quero aqui, nessa hora, dizer para vocês: ninguém vai determinar nada na sua vida e vai acontecer, a menos que Jesus determine na sua vida. Se Ele disser que você será liberto, será liberto. Eu quero também dizer outra verdade para vocês aqui, é que todo ser humano, irmãos, nasce aprisionado nesse mundo. Todo ser humano nasce com a mancha do pecado original. Todo ser humano, até o último dia dele nessa terra, estará com essa mancha do pecado original. Não é porque você vem para a igreja hoje, tem Jesus como seu Salvador, que você pode dizer: agora eu sou o cara, não sou mais pecador. Olha o que o irmão Hamilton leu aqui para nós hoje. Se disser que não tem pecado, você já está pecando. Você não é crente demais. Você não é demais por ser uma pessoa que crê no Senhor Jesus. Porque Jesus é que é tudo na sua vida. Jesus é que determinou que você fosse liberto das prisões, das garras de Satanás. Jesus é que te libertou dessa prisão terrível que você vivia, que me libertou também. E agora nós podemos dizer: agora eu vivo, mesmo estando emaranhado de coisas desse mundo, coisas horríveis, eu posso dizer: eu sou livre para adorar o Senhor, para viver uma vida equilibrada no meio de uma situação horrenda que a gente está vivendo. Nesse mundo aqui, se nós formos pela base, pelo que o sistema nos oferece, nos fornece aqui, as ferramentas do sistema, irmãos, nós vamos ser enganados o tempo todo. Não há, para um servo de Deus, para uma pessoa que quer ser fiel ao Senhor, que quer andar na verdade, não há nesse mundo ferramentas que você pode usar que você vai estar bem. Tudo que você procurar nesse sistema para tentar andar na verdade, você vai estar contrário a eles. Na hora que você declarar que você é de Deus, que você realmente quer que o certo seja certo, o errado seja errado, o sim seja sim e o não seja não, a maioria das pessoas que estiverem à sua volta vão começar a sair. Você pode observar isso. Vai perder amigo, vai perder parente, vai perder familiar chegado seu, a partir do momento que você declarar: eu não creio nisso aí que estão pregando, eu creio na palavra de Deus, eu me pauto por ela, a minha base é a Bíblia Sagrada. Aí, irmãos, vai ter aquele refinamento, aí o metal vai ser trabalhado e vai perder muita impureza, vai tirar muita sujeira. Ao tirar essa sujeira da gente, a gente sofre muito, porque a gente perde, às vezes, parte que arranca da gente. São pessoas que às vezes estavam ali coladas em nós, mas ao tirar essas pessoas que às vezes estavam ali nos trazendo alguma coisa de impureza, elas são arrancadas e dói. É o carrapicho tirado da ovelha para ser limpa, para deixar o pelo bonitinho. É a impureza tirada do ouro para que ele fique valioso. Em Provérbios nós temos uma palavra dizendo que o cristão, o crente, ele é como a luz da aurora, ele vai brilhando dia após dia, até ser dia perfeito. Não seremos dia perfeito aqui, portanto, vai ser tirada a impureza até o último dia seu aqui nessa terra.
o último dia meu aqui. Todo dia Deus arranca um pouquinho. Eu leio a Bíblia e olho e falo, não, estou fora do padrão. Irmãos, eu leio a Bíblia e vejo. Raras vezes eu olho e falo, não, realmente aqui eu estou até bem parecido. Mas a maioria das vezes eu estou fora do padrão. Estou fora do padrão. A maioria das vezes Deus está passando com a água dele, me limpando, me purificando, tirando impurezas para que eu melhore cada vez mais. Mas não vou chegar à perfeição aqui. Agora no céu, lá não entra o pecado. Para chegar lá eu tenho que ser totalmente, inclusive a Bíblia diz, nós seremos transformados. O que é corruptível será transformado no incorruptível. O corpo mortal será transformado num corpo que viverá para sempre. Sabe? Então essas coisas nós precisamos entender que Jesus, quando ele chega na vida do ser humano, a partir do momento que ele determina que você é liberto de uma situação horrorosa, você será liberto. Você será liberto. Se você hoje aqui está ouvindo essa palavra, você já deve saber de quantas coisas você foi liberto nessa sua vida. Tanta coisa que você não conseguia fazer, mas agora você consegue, porque Jesus chegou. Chegou a sua vitória, chegou a sua libertação, chegou o poder de Deus na sua vida. Mas é Ele fez isso, Ele te libertou, Ele te salvou, para a honra e glória dele mesmo. Então, queridos, nós vamos concluindo aqui, que pus aqui até um texto para ler de novo 2 versículos que eu li no início. Só vale a pena viver se estivermos livres, irmãos, e só Jesus liberta. Viver aprisionado, pode chegar para qualquer um preso e perguntar para ele se aquela vida de prisão está boa. Não está. Então a gente pensa numa pessoa atrás das grades. Não é bom viver preso. Só que, se olharmos para a nossa vida, quantas prisões, se não temos Jesus como o primeiro, o principal, o nosso libertador. Aí é que eu disse para vocês que eu ia ler de novo os 2 versículos, recitados aqui. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. São versículos, coisa pequena, sabe? Mas é de uma grandiosidade, porque ali havia discussão, havia questionamento, e era Jesus ali, de frente com os judeus. E esse texto ele prossegue, e Jesus vai conversando com eles, e chega lá na frente, ele diz: olha, vós sois filhos do diabo. Diz para ele: vocês têm por pai a mentira. O pai da mentira é o diabo. Jesus, eles vão indagando, Jesus vai falando, papapá, mas chega num ponto que ele diz: olha, Moisés, vocês dizem que creem na palavra, Moisés falou de mim, eu sou o libertador de vocês, mas vocês não creem em mim, vocês não creem em Moisés. O que vocês creem é no pai da mentira, é em Satanás, como que Jesus falou para aquele povo que vivia, judeus, mas vivia de acordo com o mundo, de acordo com os religiosos, de acordo com aqueles, inclusive, que pregavam uma coisa, fazia outra, sabe? Agora, quando Jesus chega, você é liberto, a vitória chega na sua vida, os olhos espirituais são abertos, e aquilo que você não via antes, agora você olha e fala: agora eu entendo, agora eu sei o que fazer. Enquanto Jesus não te liberta, você anda por aí, achando que está fazendo um monte de coisa certa, anda pelos seus próprios princípios, faz o que você bem entende, às vezes até tem boa intenção, mas não faz de acordo com a vontade de Deus, porque você não está agindo conforme o que Deus está dizendo para você fazer. Mas aí, queridos, a gente finaliza dessa forma: há um libertador. Se é preciso servir para viver, e se Jesus determinou
na sua vida que você está liberto, você está liberto. Amém? Eu estou já terminando aqui as palavras da Bíblia, e eu quero agora falar para vocês. Daqui a pouquinho eu vou falar aqui sobre as aplicações, mas antes disso, eu quero dizer para vocês que nessa pregação que eu estou fazendo hoje aqui, mais uma vez Deus me fez ler muito. Eu já contei esse testemunho para vocês aqui, de vez em quando Deus faz isso. Tem vezes que eu pego 2 semanas antes, já vou preparar a palavra, eu já tenho ela, já deixo o esboço pronto, está tudo certo. Mas tem vezes que a gente lê, a gente vai no Velho Testamento, Novo Testamento, carta de Tiago, eu li ela toda, e peguei várias coisas, não vai ser isso aqui que Deus vai falar. Mas até sexta-feira, até ontem, não tinha tido, não tinha nada para trazer para vocês. E eu fui dormir, sabe? E aí hoje eu acordei e faltava 20 para 5 da manhã. E acordei em meio de um sonho, que eu não vou contar ele todo. Mas o final do sonho é que eu estava num lugar deserto assim, no meio de uma mata. E nessa mata que eu estava, eu cheguei a um lugar alto, e de lá de cima eu vi uma fumaça começando na beira assim da mata. E até, a princípio eu pensei, alguém está pondo fogo ou alguma coisinha ali. Mas assim que eu olhei para cá, virei de novo, que eu olhei, eu vi labaredas de fogo já vindo e consumindo tudo que era mato que tinha. Na hora, eu pensei comigo, vou morrer queimado. Estou no meio do mato, o fogo está queimando o mato. E eu olhava, eu procurava ver onde tinha uma área mais aberta, mas não tinha área mais aberta. Eu olhava para algumas estradas, mas nas estradas que eu olhava, eu sabia, se eu for para uma estrada daquela, o fogo vai passar, e mesmo assim vai me queimar, eu não vou suportar. Então era muito fogo, queimando tudo. E quando eu andei um pouco mais, que eu olhei assim, eu vi num lugar mais baixo, as crianças que cantam lá no Ideia, pude ver o rosto de algumas delas, todas de cabelinho molhado. E aí, na minha mente, na hora, no sonho, veio assim: esses meninos devem estar com os pais, porque sozinhos eles não vieram, né? E eu preciso avisar para eles, para avisar os pais deles que o fogo está consumindo tudo. Só que enquanto eu estava nessa perturbação e tal, com o papai, vendo eles, pai, eu acordei. Aí depois que eu acordei, é que eu fui pensar, bastava que eu descesse, fosse com eles, explicasse para eles: o fogo está vindo. Onde tem água, porque eu estou vendo que vocês estão com os cabelinhos tudo molhados, vão para dentro da água, porque lá na água a gente poderia se livrar do fogo. Entendem isso? Esse mundo está muito prestes a ser tudo enrolado e queimado. Tudo isso aqui, tudo que é matéria, a Bíblia diz em claras palavras: tudo está entesourado para o fogo. Não vai sobrar nada de matéria nessa terra. Nada. Haverão novos céus e nova terra. Tudo será transformado, inclusive eu e você. Sabe? E eu quero te dizer, mediante esse sonho que eu tive, é que na hora do desespero, a gente não pensa. O desespero, eu estava ali aprisionado, porque tudo que vinha para mim era o medo, que aquele fogo me queimasse. Eu nem parei para pensar que eu tinha água que eu podia, mas depois que eu acordei, Deus me fez lembrar. E aí então, eu vim para a Bíblia e tal, e aí vim folheando, e cheguei num canto que aqui está até a dobra, até agora, sabe? A dobra. Quando eu vi essa dobra, deixa eu abrir aqui para ver o que é. Aí eu olhei que era um paralítico que tinha sido curado por Jesus. Quando eu li esse texto, eu falei: libertação. Libertação. 38 anos deitado numa cama, esperando que houvesse um movimento de água para que ele fosse julgado lá dentro. Quantas pessoas, há quantos anos estão esperando que algum movimento aconteça para que ela seja liberta nessa terra? Jesus hoje chega
para mim, chega para você e diz: quer ser curado, quer ser liberto, basta que a gente diga: sim, Senhor. Sim, Senhor. Me fez lembrar até do título de pregação que eu ouvi há muito tempo atrás: o poder da concordância, sobre aquela mulher que chegou para Jesus pedindo para ele pelo menos o resto que caía da mesa, e ele disse: não é lícito pegar o que a gente dá para as pessoas e ficar dando aos cachorros. E ela não dizia não para Jesus, ela dizia: sim, Senhor, mas eu quero nem que seja a migalha. Sim. Diga sim para Jesus. Apesar desse homem aqui ter dito que não tinha jeito, mas Jesus quis curar. Mas hoje, talvez, se você abrir seu coração, você que está aí nos ouvindo, vendo pela internet, talvez é tempo de você olhar para Jesus e dizer: olha, o Senhor pode mudar a minha vida. Todo esse embaraço que eu vivo, tudo isso que até hoje eu não consegui me libertar, é agora que o Senhor vai entrar e vai fazer a limpeza. Eu creio no Senhor. Mas aplicações para a nossa vida diante desse texto tão maravilhoso do nosso libertador. Irmãos, como é que nós vamos viver então? Como viveremos depois de ouvirmos tão maravilhosa palavra, né? Nós vamos viver, irmãos, anunciando que Jesus está perto. Alguém abre aí a sua Bíblia para mim, Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Leia bem alto. Abre aí, gente. Apocalipse 3, versículo 20. Olha-se de pé e brada aqui dentro dessa igreja, que eu quero que os microfones captem a sua voz na internet. Vamos lá. O Anilton já está pronto aí, Anilton? Tá? Pode vir, vem para o microfone. Lê para nós aí, Apocalipse 3:20. Saiu aí, ó. Aqui, ó, como o meu. Apocalipse 3:20, irmãos. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Olha só, irmãos, anuncie que Jesus está perto. Tem gente que acha que Jesus está tão longe, lá no céu, né? E a gente aqui nesse furdunço todo nessa terra, no meio de tanta pudriqueira, a gente até pensa: mas não, ele diz: eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo a porta do nosso coração. Diz que aquele que abrir, irmão, só pode abrir a porta mais uma vez se Jesus tiver essa condição. Toda honra e toda glória para ele. Não é porque você abriu a porta que você vai chegar no céu e vai dizer: olha, Senhor, foi por mérito meu, tá? Eu abri a porta para o Senhor. Não. Se Deus não fizer esse milagre na sua vida, você não vai abrir a porta nunca para Jesus. Se você abriu a porta, se hoje você diz aqui: ó, irmão Geraldo, você está falando aí, eu já abri a porta para Jesus, né? Então, glorifique ao nome do Senhor Jesus. Ele te deu essa condição de abrir a porta para ele. Mas, como viveremos, irmão? Irmão, nós vamos anunciando também, em segundo lugar, que tudo isso aqui vai ser destruído. Eu já falei para vocês isso aqui. Irmãos, ou vai se perder alguma coisa, ou vamos morrer. Esse corpo aqui não é para a eternidade, só depois da transformação. Então, portanto, não se apegue. Não viva apegando nas coisas desse mundo, nas pessoas desse mundo. A gente ama tantas pessoas, né? Amávamos tanto o Tiago, nosso filho, irmão ali da Thalita, amigão do Marcos, todo mundo junto. Mas não é que Deus levou de uma hora para outra, vai embora. E aí?
se a minha força estivesse no Tiago, eu estava enrolado. Eu não teria força para chegar no culto e pregar a palavra de Deus. Mas a minha força estava firmada em Jesus Cristo. Naquela madrugada da morte do Tiago, eu andava pelos corredores só dizendo glória a Deus, glória a Deus. Eu não lembrava um momento de falar qualquer coisa contra Deus. Porque eu não perguntava por quê. Eu tinha fé até que Deus ressuscitaria ele. Tenho fé até hoje. Está lá debaixo da terra. E se Deus quiser tirar ele, ele chegar lá em casa gritando com aquela voz esquisita dele lá na porta, ele vai chegar a qualquer hora. Se Deus quiser, Deus tira debaixo da terra e ressuscita. É isso que faz viver. Está aqui o irmão, eu esqueço o nome dele, mas Adonirã. O Miguel. Quem daria alguma possibilidade? Tudo era muito difícil. Conseguiu a abertura? Quase impossível. Conseguiu, aplicou, veio a infecção. Agora não, diz que não tem fé, agora pronto, já pegou a infecção, o menino já estava fraco. Não. Os processos vão passando, as vidas vão sendo trabalhadas. O ser humano nessa terra, principalmente o servo de Deus, é lapidação o tempo inteiro. Esse menino, certamente, ele vai ser usado por Deus de uma forma tão maravilhosa que nós ainda vamos ouvir falar muito. Já está sendo, já é um grande milagre, mas é porque Deus faz isso. Não é porque o Miguel, não é porque o pai, o Adonirã, não é por nós, é tudo por Deus. E Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amam a Deus. Se você ama a Deus, por mais que venha tragédia na sua vida, saiba que todas as coisas cooperam para o seu bem. Se você ama a Deus. Mas finalizando, como viveremos? Nós vamos continuar anunciando, irmãos, que Jesus breve virá. Apocalipse 22, versículo 20 de novo. Alguém lê para mim aí. Se quiser vir no microfone aqui, é bom, sai na live. Apocalipse 22, versículo 20. Quem vai vir aqui? Vem para a gente finalizar rapidinho, senão vocês vão ficar aqui até meia-noite. Enquanto vier, não vai ser finalizado. E é o último versículo a ser lido. Já está aqui? Então deve estar aparecendo na live também, aí? Tá? Então vamos todo mundo dizer esse versículo junto? Amém? Vamos lá. Apocalipse 22, gente. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Anuncie isso. Está muito próximo a vinda do Senhor. Não tem tempo a perder. Jesus está perto. Receba a palavra de Deus com carinho no seu coração. Seja transformado, seja abençoado. Viva uma vida santa nessa terra. Por mais que você peque, por mais que você erre, lembre sempre, Ele está à porta. Jesus está pronto para te libertar daquela cama, te tirar dali. Não precisa de movimento algum do mundo. Precisa que Jesus determine na sua vida que você está livre. São com essas palavras que eu termino nessa noite aqui, agradecendo a Deus por mais um momento precioso que eu pude meditar nessa palavra. Hoje foram quase 4 horas pela manhã, meditando nessas coisas maravilhosas, lembrando do sonho, lembrando de tudo. Deus depois me deu a direção de chamar minha esposa, o Marcos e a Thalita também para vir. Eles congregam em outra igreja, lá no Eldorado. Mas hoje à noite eu até cheguei a falar para eles. Mandei um zap, porque agora a gente já não fala com ninguém mais, a gente manda um zap, não é? Eu mandei no grupo da família. Quero todos hoje à noite comigo lá no bairro Cascais. Para minha surpresa, ou até para confirmação, quando eu levantei,
eu vi que a Thalita já estava vestida para ir para a igreja. Então hoje ela já não ia à noite, ela e o Marcos iam na parte da manhã. Aí eu olhei para aqui e falei, olha, já é providência de Deus, porque à noite eles estão livres, né? Aí ela já deu ok, o Marcos também, minha esposa e tal. E estamos aqui para ouvir essa mensagem, o que Deus tinha para nós nessa noite, tem para o longo da nossa vida, que a gente seja abençoado em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Tem mais algum aviso, Valnil, irmão Samuel? Pode encerrar? Está tranquilo? Então tá bom. Vamos orar, irmãos, agradecendo ao Senhor em nome de Jesus. Meu Deus, eu te dou graças mais uma vez por ter conseguido, Pai, até aqui, levar a mensagem do Senhor aos corações que aqui se encontram e aqueles também que estão ouvindo essa mensagem na internet e que ouvirão aí. Que o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, faça cumprir na nossa vida essa determinação do Senhor Jesus de nos dar libertação de tudo aquilo que é mal. Livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus nessa terra, para que a gente possa continuar confiando, para que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, receber o poder libertador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na nossa vida. Nós queremos, Deus, que se o Senhor Jesus, que é o Filho, nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E sendo livres, Senhor, nós, mesmo estando em meio a tanta coisa ruim nessa terra, vamos viver em paz, vamos ter a certeza da nossa salvação e estaremos para sempre com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Dê a todo o Senhor uma excelente semana na tua presença e que a graça do Senhor continue nessa igreja abençoando e que as pessoas que o Senhor tem para essa casa possam vir para cá para abençoar, meu Deus, essa obra aqui no Lago das Casas, em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Deus abençoe.